11h59. Começa agora, na Vibe Mundial, programa A Bruxa Tá Solta. Falando sobre terapias integrativas, complementares, holísticas e alternativas. A Bruxa Tá Solta, com a terapeuta e bruxa Daniela Pascoal. Boa tarde, muito bem-vindos, muito bem-vindas na Bruxa Tá Solta de hoje. E chegamos no final do mês, vamos falar sobre o nosso resumão astrológico do mês de julho. Sempre no último programa do mês eu trago, né, toda a astrologia, numerologia. Esse mês de julho está muito especial, muito forte em movimentos, em trânsitos astrológicos. Fica antenado que nosso programa tem agora 2 blocos. Então, no primeiro bloco, eu vou trazer muita informação e vou fazer uma coisa diferente hoje. Vou colocar como que cada um desses trânsitos vão se comportar para a gente, signo a signo. Vocês gostam disso, né? Então, vou trazer com mais detalhes aí para que vocês já possam, né, ter mais informações. Então, vamos a algumas curiosidades primeiro ao mês de julho. E em 46 a.C., o imperador romano Júlio César, ele resolveu reorganizar o calendário romano. E em sua homenagem temos Júlio, né, de Júlio César, então Július, que é um nome que traz toda essa força de império. Temos muitas celebrações acontecendo em julho, dentro das partes magísticas, dentro de tudo que fala sobre espiritualidade. Na antiga Grécia, eram celebradas as Olimpíadas, por isso que quando a gente tem as Olimpíadas, a gente tem essa abertura em julho, tá, até hoje. No Antigo Egito, nós temos um festival de 5 dias muito importantes, que culminam em Opet, dia 19, que seria no nosso calendário atual, dia 19 de julho, onde representava as cheias do Nilo, a estrela Sótis, mais conhecida como Sírius. Ela representava, né, o início das cheias do Nilo e, por isso, um período de muita fertilidade, onde se acontecia também os casamentos dos faraós. Por isso que era tão importante. Para quem, como eu, cultua a magia egípcia, é uma data muito especial para o nosso calendário, né, nosso ano egípcio aí, em termos de rituais. Nas mídias sociais aí, vocês vão me ver do dia 14 ao dia 19, fazendo vários rituais, trazendo várias dicas aí para trabalhar essas energias. Para quem gosta, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre magia egípcia. Também eram comemorados o nascimento dos 5 deuses principais desse panteão. Um mês muito dedicado a festivais celtas, como Lughnasadh, no hemisfério norte, até hoje, os wiccanianos, os bruxinhos aí, que seguem a Roda do Norte, no dia 31 31 de julho para o dia 1º de agosto, fazem um festival ao sol iluminador e aos festivais nórdicos das Nornes, para quem também, como eu, cultua o panteão nórdico. As Nornes são as senhoras do destino, né? São as fiandeiras, as parcas, as moiras. Elas vão ter diversos nomes em várias culturas, dentro da cultura nórdica, chamada de Nornes, senhoras do destino. Devemos dedicar muito esse mês a avaliar. Aqui no hemisfério norte a gente tem o nosso inverno, então um período de reflexão, de refletir mesmo sobre a nossa energia criativa, um recolhimento, para a gente descobrir mais caminhos de proteção e, obviamente, de abertura espiritual. Na numerologia, representa o mês 7. O 7, que é um número muito místico, tão cultuado em diversas dessas mitologias e formas de civilização antiga, e é um número que gera necessidade de a gente ter um momento, sim, de introspecção, de reflexão, para a gente abrir novos caminhos. É um número que propõe para a gente meditação, que está conosco para a gente crescer de alguma maneira e procurar respostas, obviamente, entendendo mais o lado oculto, místico da vida. Gera para a gente também interesses em estudos filosóficos, espiritualistas, religiosos. As palavras-chave do mês 7, né, do número 7, traz para a gente intuição, análise, inspiração, misticismo. Também mostra para a gente diretrizes. O 7, ele propõe análise de tudo. Tudo é buscado com muito perfeccionismo e traz uma sensitividade, um psiquismo muito mais aflorado para os nossos caminhos. Aliás,
na próxima segunda-feira, como nós vamos ter o portal 77, eu vou falar um pouquinho dele hoje, já que a gente está falando desse resumão das energias aí de julho. Como cairá dia 7 de julho, né, o programa, então eu vou fazer aqui ao vivo com vocês, numa programação maravilhosa desse portal, inclusive com uma meditação muito forte para o Portal 77, ao vivo aqui para vocês na próxima segunda. Na astrologia, nós começamos dia 4, com Netuno iniciando, é um dos movimentos mais fortes deste ano, Netuno iniciando seu movimento retrógrado em Áries, e temos também no mesmo dia a entrada de Vênus em Gêmeos, com uma conjunção entre Vênus e Urano, trazendo muito recolhimento, muita sensação de interiorização, aquela necessidade de a gente estar mais caseiro, mais na casa da gente, falando com poucas pessoas, mais meditativo mesmo, a cabeça bem centrada no nosso campo mental. Vai ser difícil a gente discernir muita questão com este movimento, principalmente de Netuno retrógrado em Áries, de discernir ilusão da realidade, porque eu tenho, por um lado, um planeta que é uma grande névoa, né? Eu tenho ali algo que eu não consigo muito enxergar à frente, que é Netuno, por isso que ele é tão místico. E do outro lado, um signo que impulsiona, que é Áries. Então, fica muito difícil a gente... as nossas ações, e ele em retrógrado, as nossas ações, elas ficam um pouco limitadas a... se eu for muito impulsivo, eu posso quebrar minha cara. Eu não estou vendo bem o que está ali à frente para poder ter uma atitude. Por isso que é recomendável a gente desacelerar um pouco. É um período, né? O inverno já pede isso para a gente ir mais devagar com as coisas. Não nos deixar levar por ansiedade, né? Pensar antes de agir. O inverno já propõe isso. Com um movimento tão forte que a gente tem de Netuno retrógrado em Áries, a impulsividade é algo que tem que ser descartada na nossa vida. Eu vou pontuar para vocês um pouquinho esses movimentos de Netuno de 2025, dando um destaque maior, não só falando dele agora, mas como ele vem nesse ano, para vocês perceberem a importância de um movimento como esse que está acontecendo no mês de julho. Até dia 30 de março desse ano, Netuno estava transitando em Peixes. Aí ele passou, a partir do dia 30 de março, a transitar no signo de Áries. Ele sai, né, do signo que ele rege, que traz um pouco até de melancolia, uma sensação de peso maior na gente, de cansaço até, mas, por outro lado, de uma intuição afloradíssima. E ele parte para um signo de ação, que é Áries, o que traz esse campo mediúnico, intuitivo e espiritual da gente aflorando mais e mais. Aí agora, dia 4 de julho, ele entra nesse movimento retrógrado em Áries, que todo movimento retrógrado de um planeta, ele é como se fosse um freio de mão puxado. Ele dá uma segurada, né, exatamente pela retrocedência, para a gente refletir alguma coisa que aquele planeta e aquele signo vão trazer para a gente. Esse momento, que vai até dia 22 de outubro desse ano, nós temos essa retrocedência trazendo realmente um pensar antes de agir, ouvir um pouco mais a nossa intuição, já que nós estamos falando de um planeta que abre nosso campo intuitivo, faz com que a gente consiga refletir um pouquinho mais antes de agir e impulsionar. Lá no dia 22 de outubro, ele retorna, né, ele vai estar nesse movimento ainda retrógrado, ele retorna ao signo de Peixes. Então, voltamos de novo àquela questão mais tão forte, psíquica, e vamos lembrar que outubro é um mês muito místico, a gente tem diversos movimentos, né, como Halloween, por exemplo, o Festival de Samhain, a gente tem a virada ali de alguns festivais que celebram questões de morte, como é o caso da Senhora de la Muerte, no México, eu ia falar México, eu estava falando inglês até agora há pouco, gente. Ficou, né, com uma aluna minha, então ficou o inglês da cabeça, mas como os festivais mexicanos da Senhora de la Muerte, temos aqui o Finados, a virada para o Finados, e o próprio Samhain, que embora seja um ano novo celta, que a gente fala um ano novo dos bruxos, é um festival do desapego, né, onde a gente está ali abrindo um mundo, um grande portal com o mundo, com o outro lado, com o mundo dos mortos. Por isso, é um período que a gente tem um Netuno retrógrado acontecendo lá para o final de ano, voltando ainda para um signo a mais, retrocedendo ainda mais junto a Peixes, o que transforma a gente
transforma para a gente um momento muito psíquico. Daí, dia 10 de dezembro, ele volta, né? Ele encerra essa retrogradação dele, volta ao curso direto dele e fica até dia 26 de janeiro, onde ele definitivamente ele entra em Áries e permanece aí até 2039. Como ele é um planeta geracional, ele fica muito tempo nesse signo, gerando para a gente, como ele é um planeta bem complexo dentro da astrologia. Por que eu falo que ele é complexo? Ele é muito associado a temas profundos dentro da astrologia, misteriosos, obscuros, por isso que eu costumo falar que é uma névoa, né? Ele traz para a gente temas muito centrais, centrados na espiritualidade, no nosso desenvolvimento mediúnico, no nosso desenvolvimento psíquico. E por isso que ele promove muito essa busca maior com uma conexão de coisas que a gente não explica, daquilo que é invisível, uma comunicação com o que é universal, com o que é cósmico. Portanto, né, a gente fica, quando ele está sobre essa energia de peixes, a gente fica muito antenado com as nossas percepções extrasensoriais, com a nossa inspiração. Também ficamos mais artísticos, porque ele rege esse mundo também, e o mundo dos sonhos. É um dos planetas que a imaginação e a fantasia elas afloram. Em Áries, né, através dessa energia de Netuno em Áries, nós podemos desenvolver mais a questão de ação das coisas. Ele gera, principalmente porque ele é um planeta de empatia, o pisciano ele traz isso muito nele, vocês podem notar. A empatia, a compaixão, ele é bonzinho, que a gente fala, né? E por isso que a gente toma um cuidado maior com o outro. Em Áries, a gente parte para ações, principalmente ações sociais, que estão ali visualizando o interesse coletivo, o interesse mundial. Os trânsitos desse planeta, eles podem nos levar a olhar ao outro, ao próximo, com mais amor no coração. Mas também aflora, e principalmente por estar em Áries, que é um signo de fogo, aflora muito essa coisa dos excessos, né? Todo signo de fogo, ele traz essa coisa quente, acolorada. Então, traz para a gente os excessos. Por Netuno reger também nossos padrões de vícios, é um período que escapismos, vícios, de todos os padrões. Não é um vício só num álcool, numa droga, é um vício compulsivo, numa comida, num jogo, numa internet, né? Vícios tecnológicos aí em mídias sociais que tantas pessoas passam, é uma realidade hoje em dia, traz uma certa dose de desorientação para a gente. Por isso temos que ficar mais atento. E como eu falei, como ele é uma névoa, né, aquele véu de Maia que se coloca ali na nossa frente, acaba representando dimensões mais sutis para a gente tomar um contato maior e receber mesmo mensagens do plano espiritual. A influência profunda dele para a gente traz nas nossas emoções um pouco de instabilidade, porque ele rege um dos signos de água, né, um signo forte em água que é peixes. Então as nossas emoções elas ficam no movimento retrógrado de Netuno bem estáveis, bem confusas, nós ficamos muito em dúvida, né? Não sei se é o caso eu compro uma bicicleta, o tal do should I stay ou should I go, né? Não sei se eu fico ou se eu vou. Portanto, traz para a gente até conflitos emocionais. Claro que dentro de um movimento retrógrado, isso fica um pouco turbulento nas nossas emoções. Cria para a gente, principalmente nos movimentos sociais, aí vou falar movimentos planetários, né? Em termos de política, de questões sociais, traz muita questão de manifestação de ruptura, muitas vezes de uma maneira, uma ação sem uma estrutura, sem uma base sólida estabelecida, que pode, com tudo que a gente está vivendo no mundo hoje em dia em termos de guerra, eu vou falar muito a respeito disso por causa dos movimentos desse mês, pode acalorar ânimos, pode gerar movimentos intempestuosos, né, precipitados. A palavra precipitação é algo que a gente tem que olhar muito, é uma palavra-chave para esse movimento, né, retrógrado em Áries, de Netuno, que pode gerar realmente energias bem confusas, trazendo à tona 4 pontos principais. A reavaliação de crenças espirituais, nós vamos estar muito migrando,
né, para questões assim espirituais. Muita gente que está aí falando muita besteira, que eu tenho pontuado muito isso, vindo à tona essas máscaras desse véu de Maia aí caindo, que temos que estar muito atentos em geral. Uma introspecção emocional muito grande, que traz esse movimento de retrogradação. Desilusões, então a gente, muito assim, coisas que a gente planeja muito, de repente sentir uma frustração da coisa não sendo realizada, por isso que a gente tem que replanejar, por isso que a gente tem que recolher e refletir, para não quebrar a cara lá na frente. E, por outro lado, um aspecto muito positivo nesse lado principal é a nossa criatividade e inspiração aflorada. Ou seja, é um movimento de revisão. Todo retrógrado pede para a gente revisar, né? Principalmente em relação aos nossos sonhos. Tudo que a gente for utilizar de motivação pessoal e impulsos que não estejam em sintonia com a realidade, a gente pode se frustrar. Portanto, é pé no chão, né, e planejamento. Como que esse retrógrado, né, esse movimento de Netuno retrógrado, pode influenciar signo a signo? Vamos lá? Então, para os arianos que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo pelas mídias sociais, questões de autoimagem, intenções pessoais podem vir muito à tona. Cuidado com tratamentos estéticos nesse mês e nesse período, até outubro, ariano. Você pode, às vezes, planejar coisas que o tiro vai sair pela culatra, né? E ao invés de ficar melhor o tratamento estético, ele pode ficar pior. Para os taurinos, questões financeiras e emocionais, também espirituais, que podem ter sido ignoradas, agora vão precisar ser vistas, abordadas, conflitadas. Então, principalmente no campo emocional. O destaque maior aqui, taurino, é para o campo emocional. Fiquem atentos. Para os geminianos, questões de amizades, de grupos sociais que vão estar em foco. Para os cancerianos, questões de carreira, de trajetória profissional, que vão despertar mais intensamente, principalmente gerando para os cancerianos uma nova visão sobre as coisas, deixando aflorar, de repente, se desapegar do que é necessário. Sabe aquelas teimosias que a gente faz, às vezes, né, achando que aquele projeto vai até o final? Então, podendo, assim, liberar para novas coisas caminharem. Para os leoninos, questões sobre filosofias, novos aprendizados, um excelente período leonino para você investir em novos cursos que vão te ajudar, seja espiritualmente, seja em carreira, criando para você um momento de maior evolução, também de maior maturidade para as coisas que você queira. Vai mexer muito com a tua mente nesse momento. Para os virginianos, questões que ajudam a balancear as emoções, os sentimentos mais profundos que vão vir à tona e, portanto, virginiano, vão trazer para você que não gosta muito, né? Você é muito prático com as coisas, você gosta de coisas muito arrumadas, organizadas e rápidas para serem feitas, vão trazer, às vezes, uma lentidão maior para você parar e refletir. Para os librianos, questões de parcerias e sociedades que vão estar em foco. Cuidado, librianos, não é um mês para ação de parcerias. Não é um mês para abrir uma sociedade, por exemplo. Não é legal. Para os escorpianos ou escorpinos, questões sobre a saúde e bem-estar físico, bem-estar mental. Vocês vão estar muito assim, a mente muito tumultuada nesse mês de julho. Isso pode, como você, né, como escorpião é um signo de água, pode gerar para vocês, escorpianos, turbulência emocional também, não só mental. Para os sagitarianos, questões ligadas a novos hobbies, interesses artísticos, que vão ser favorecidos, sim. Vão ser mais debatidos aí no teu dia a dia e favorecidos. Para os capricornianos, questões que abordam mais a família, mais a casa, principalmente a organização da casa, vai estar mais enfatizado aí no teu dia a dia. Para os aquarianos, questões sobre interações sociais, novos estudos, também está muito aberto para o campo de estudos, que poderão ser vistos com mais interesse nesse momento. E para os piscianos, questões voltadas
para as finanças, para despesas que podem trazer reflexão sobre ajustes necessários, sobre ter uma inteligência financeira um pouquinho mais aí acurada. É bom lembrar que Netuno, retrógrado, promove para a gente um período de introspecção e revisão, principalmente que vai auxiliar tudo o que nós podemos fazer para transformar diante de desafios do mundo. Então, fiquem atentos, tá? No dia 6, nós temos um sextil entre Vênus e Saturno e outro entre Vênus e Netuno, possibilitando mais responsabilidades nos negócios, nos relacionamentos. No dia 7, temos outro movimento intenso e bem interessante, bem forte para o ano de 2025, onde Urano entra no signo de Gêmeos, permanecendo assim até por volta de 2032, por volta de uns 7 anos, que ocorre também nesse dia, 7, e ocorrendo também nesse dia um trígono entre Vênus e Plutão, incentivando o nosso lado mais racional, trazendo mais clareza para as nossas decisões. Lembrando que esse movimento de Urano é geracional, por isso ele traz durante esse período de 7 anos muita necessidade de inventividade, de criatividade, de diplomacia, de temas como em voga, né, em destaque, como a educação, a liberdade de pensamento. Vamos lembrar que Gêmeos é um signo de ar, então o pensamento fica bem aflorado. As mídias sociais afloram mais ainda. Esse trânsito de Urano, ele traz muita inovação disruptiva, quebra de paradigma mesmo, de mudanças, pessoas transitando em carreira com mais facilidade, no meio de comunicação, já que Gêmeos é o signo da comunicação, a gente aprendendo a se conectar mais, a interagir mais com as pessoas. Urano, ele leva cerca de 84 anos para completar todo o ciclo zodiacal, passa por todos os signos. E ele permanece por esse período de aproximadamente 7 anos em cada um deles. Em Gêmeos, em especial, que é o movimento que nós vamos ter, está saindo de Touro, um ano pesado em Touro, né? Toda a época da história que a gente vai ver de Urano passando em Touro, a gente tem uma onda de conservadorismo no mundo muito pesada, né? E vivemos isso, estamos vivenciando isso hoje em dia. E agora em Gêmeos ele impulsiona a busca por novas formas de expressão, novas formas de ver a vida, novas formas de nos comunicarmos. É um desenvolvimento de tecnologia muito forte, porque Mercúrio, regente de Gêmeos, é um dos signos, é um dos planetas muito tecnológicos. Então isso acaba abrindo para o campo de tecnologia, de comunicação, da inteligência artificial, da IA, que a gente vem vindo cada vez mais, né, assustadoramente vendo o progresso aí, a transformação dos métodos de aprendizado, hoje tantos cursos online, mas muitas outras formas e plataformas que virão aí para a gente, de acordo com a astrologia. Vamos nos atentar aos movimentos de Urano durante 2025? Então, vamos lá. Destacando agora, no portal 77, a entrada dele. Portanto, esse portal é muito forte, né? Porque temos um movimento também astrológico, não só numerológico. Urano entrando em Gêmeos pela primeira vez. No dia 8 de novembro, Urano retorna. Ele tem um movimento retrógrado para Touro. E aí, nessa retrogradação, é a última passagem dele por Touro, temos novamente um movimento de conservadorismo muito grande. No dia 26, Urano voltando para Gêmeos, onde vai permanecer por 6 anos, até começar a sair de Gêmeos e entrar em Câncer a partir de agosto de 2032. A história, eu vou fazer um retorno aí, a parte histórica, de toda vez que Urano esteve em Gêmeos, para a gente perceber como é forte, como ele gera grandes transformações para a gente. Quando esse trânsito ocorreu no passado, nós assistimos grandes mudanças mundiais, sociológicas, tecnológicas, além, infelizmente, de muitas guerras. Então, a gente tem marcos, por exemplo, da Guerra Revolucionária Americana, que ocorreu entre 1775 e 1783. Tivemos também a Revolução Industrial, um movimento muito forte, né, já que a tecnologia da época acabou acontecendo. Tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial, de 1939 a 1945, e esse trânsito de Urano
em Gêmeos, nessa época, né, trouxe grandes inovações também. Por mais que nós tivéssemos coisas muito pesadas, tivemos grande inovação na área de comunicação, um avanço no rádio absurdo nessa época. Por isso, hoje se fala tanto, né? O pessoal fala tanto nessa conspiração de será que vai ter terceira guerra mundial? Particularmente, gente, por tudo que eu estudo, por tudo que eu ensino, por tudo que eu trabalho, não vejo tendo. Mas vejo ânimos acalorados e acirrados, sim, por causa desses movimentos astrológicos, principalmente essa entrada de Urano aí em Gêmeos. Mas temos também nesse trânsito situações muito positivas. Nós temos uma revolução na comunicação, trazendo para a gente, né, coisas mais pontuais, mais rápidas, mais assertivas, inovações tecnológicas que, se nós soubermos usar para o nosso bem, vão trazer para a gente facilidade, liberdade de pensamento, de forma de expressão, as pessoas podendo mostrar mais a sua forma de agir, de amar, formas religiosas, políticas, sem tanta crítica, sem tanto impasse, sem tanta dualidade, sem tanto conflito. Mudanças rápidas na educação, e que bom, eu como educadora, gente, peço tanto, né? A nossa forma de aprendizado é tão cruel, tão massiva. Eu vejo as crianças, elas são postas à prova o tempo inteiro. Isso já gera para o ser humano uma necessidade de a gente estar sempre competindo, né? A própria escola nos coloca a competir. Então, que bom que vem tantas mudanças aí nesses 7 anos em termos de educação. Intercâmbio cultural também, globalização maior, as pessoas procurando estudo de idiomas mais do que nunca, falar outro, né? Se comunicar em outros idiomas mais do que nunca, já que Gêmeos rege comunicação, isso facilita para quem quer estudar aí no campo de idiomas. Mudanças da mobilidade e transporte. Mercúrio, regente de Gêmeos, ele cuida dos transportes, dos meios de transporte. Então, introdução de novas formas de veículos. Será que daqui a 7 anos os carros vão voar igual nos Jetsons? Tomara! Né? Então, novos meios de transporte em nossas vias e desafios de quebras e normas sociais mais pontualmente. O que é indicado fazer nesses 7 anos? Vamos ver daqui a pouquinho. Nós vamos agora para os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco e eu vou dar mais dicas aí para vocês, tá bom? A Bruxa tá solta, com a terapeuta e bruxa Daniela Pascoal. 95,7 Vibe Mundial. Baixe o aplicativo da rádio que toca a sua vida, disponível para Android e iOS, e ouça nossa programação 24 horas por dia. App da Vibe Mundial FM, o aplicativo da emissora com a vibe mais positiva do mundo. Sonhar é o primeiro passo para ser o que quiser. Quer transformar seu sonho em realidade na Uninove? Vem agora mesmo para uma das melhores universidades particulares do país e transforme sua carreira profissional. São muitas opções de curso com infraestrutura completa esperando por você. Matricule-se agora e ganhe 20 GB de internet, curso de inglês completo, 5 isenções e tudo isso com mensalidades que cabem no seu bolso. Tá esperando o quê? Uninove, seu futuro se conquista no presente. Consulte o regulamento no site. Passando para fazer aquele super convite que eu sei que você adora. Eu sou Cris Menberg, benzedeira dessa super rádio. E dia 6 de julho, domingo, tem benzimento na Terra do Bugio para todas as idades e necessidades. Benzimento para os pets e tutores e também o Hospital Espiritual para tumor maligno, o câncer. Não se esqueça, as senhas são distribuídas das 7 às 10 da manhã. E já coloca na tua agenda para não esquecer. Dia 6 de julho, aqui em São Roque. Um grande abraço e a gente se vê. A rádio que toca a sua vida. 95,7 Vibe Mundial FM. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 12:29. A rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. Cromopet é a aplicação de cromoterapia para os animais de estimação.
Esse é o tema do próximo curso que eu, Val Capelli, vou fazer agora em julho, em 3 aulas, com início no dia 8. Você vai aprender a usar luz colorida e água solarizada para a saúde e bem-estar dos pets, inclusive quando eles ficam doentes. E ainda a relação das doenças dos animais com as condições energéticas e emocionais das pessoas da casa. Saiba mais, acesse valcapelli.com ou mensagem para 11 5072 6448, 5072 6448. Você sabia que milhares de animais precisam de cuidados veterinários acessíveis? A ONG Canto da Terra realiza um trabalho de medicina integral aos animais, oferecendo desde consultas a cirurgias por um valor simbólico. Entre em nosso site www.ongcantodaterra.org. Faça sua doação pelo Pix CNPJ 24 807 320 0001 16. Repetindo, Pix CNPJ 24 807 320 0001 16. A Rádio Vibe Mundial apoia a causa animal. WhatsApp da Vibe Mundial 94701-9435. Faça parte do nosso grupo. Receba dicas, mensagens, vídeos e participe das promoções da rádio que toca a sua vida. WhatsApp da Vibe Mundial. São Paulo 11 94701-9435. Você sintoniza Vibe Mundial FM 95,7. A rádio que toca a sua vida. A Bruxa tá solta. Com a terapeuta e bruxa Daniela Pascoal. Retornando aqui para a Bruxa Tá Solta, hoje falando sobre o resumão astrológico. Eu sou Daniela Pascoal, todas as segundas aqui na nossa Vibe Mundial, da meio-dia agora até quase às 13 horas, falando sobre espiritualidade de uma maneira responsável para vocês. Então, eu vou falar agora, nesse segundo bloco, estava falando sobre a entrada de Urano em Gêmeos, vamos voltar agora falando com dicas do que fazer esses 7 anos. Olha, já estou dando dica para 7 anos para vocês. Adoro dessas coisas que vocês podem fazer ao longo da vida, tá? Com esse movimento de Urano em Gêmeos. Então, investir em aprendizado contínuo. Esses 7 anos vão exigir da gente essa necessidade. É quase como um alimento para a alma estudar, né? Pois a gente deve estar aberto mesmo a tanta inovação, a tanta mudança que vem e transformação. Urano, ele quebra paradigmas, ele vem para revolucionar. E em Gêmeos, na área de tecnologia, na área de comunicação, como eu disse no primeiro bloco, na área espiritual, vem muita coisa nova, portanto, é bom a gente se antenar a esses movimentos estudando. Desenvolver flexibilidade. Esse Urano, ele ensina pra gente, se a gente sai de um Urano turrão, que é em Touro, conservador, teimoso, a gente vai para um que tem 2 personalidades, Gêmeos. Então, saber ter jogo de cintura, saber ter flexibilidade em todos os sentidos, é um grande ensinamento dele, tá? Nesse dia também, dia 7, teremos um portal, o 77, o portal que representa um mistério, o oculto, os segredos, a espiritualidade, o refinamento. Também tem a ver com a questão de análise, de decodificação, de reserva, daquele olhinho que vê detalhes em tudo, aquele olhinho pesquisador, analítico. Por isso aprofunda qualquer tipo de conhecimento, despertando características autodidatas. O Portal 77, ele traz para a gente autoconhecimento, ele promove muitos insights e respostas através da intuição, mostrando que é preciso, sim, manter a mente aberta, para a gente não só criticar, nem ser tão exigente com as coisas, tão rígido, tão perfeccionista, mas olhar para a vida, né, com autodesenvolvimento, buscando, né, o que é importante. E para vocês, eu vou fazer especial programa ao vivo aqui, segunda-feira, com este portal, com meditação, com um ritualzinho que eu vou trazer aqui para vocês ao vivo, tá bom? Falando mais, aprofundando aí sobre ele. Vai ser 1 hora de programa falando sobre o Portal 77. Olha como ele é importante, por isso que eu vou destacar. Bom, no dia 10,
A lua cheia em Capricórnio é uma lua muito especial para quem quiser, está precisando melhorar a questão de emprego, de carreira. Vou dar uma dica daqui a pouco do banho para fazer nessa lua. Ela promove mais seriedade nas relações, ela ilumina as nossas realizações, ela gera mais concretude em nossos objetivos. No dia 12, nós temos outro movimento retrógrado importantíssimo para o ano, Saturno, né? Aquele velhinho do zodíaco, aquele velhinho ranzinza do zodíaco, aquele vovozinho do zodíaco, inicia seu movimento retrógrado em Áries, permanecendo assim até dia 27 de novembro, promovendo um verdadeiro balanço sobre nossas ações. Ele traz muito essa questão da cobrança da responsabilidade, dos nossos compromissos. Ele cria para a gente maior maturidade e coragem também para as nossas decisões. Mais um movimento forte, como eu falei, deste mês, trazendo à tona a necessidade da gente revisar, ter disciplina para tudo, ter estrutura pessoal. A retrogradação de Saturno, pessoal, é um momento significativo para a gente realmente criar estruturas sólidas, criar tudo de uma maneira construtiva, trazendo melhor estabilidade para a vida, porque durante este trânsito, as energias saturninas, elas geralmente são associadas à questão da disciplina, da cobrança, do comprometimento e até de uma restrição das coisas, de uma limitação, ela traz para a gente planejamento e autoconhecimento para a gente maturar aquilo que a gente precisa colocar em projeto, em ação. Quando Saturno está retrógrado, essas energias de controle, de estrutura, elas se interiorizam demais para a gente. E por isso que a gente faz essa autoanálise tão profunda, para construir essas bases mais duráveis e sólidas para a vida. A gente pode se deparar, nesse mês, com esses movimentos que eu estou falando aqui até o dia 12, com muita necessidade de mudar os objetivos de vida, de confrontar medos, inseguranças, de ver o que está impedindo o nosso sucesso, do que está bloqueando a nossa vida. Eles reorganizam, eles reestruturam em conjunto, já que está tudo vindo de uma vez, né, para a gente ter atitudes mais centradas. Qual a influência de Saturno retrógrado para os signos solares, para os ascendentes e para os signos lunares, que tem, né, essa energia de Áries ou de todos os signos? Eu vou falar de todos que eu acho mais interessante para vocês. Vamos lá? Para Áries, gente, traz uma introspecção maior. Ariano, que geralmente é muito expansivo, se torna um pouquinho mais retraído, até um pouco melancólico, que não é coisa que Ariano é, ao contrário. Ariano resolve lá o que ele tiver que falar, ele briga, fala de uma vez e acabou. Bota o ponto final, mas uma busca esse fogo, né, um pouco mais apagado, traz maiores necessidades de revisão de metas. Para Touro, traz uma reflexão para a espiritualidade, questões do passado e resoluções emocionais. Para Gêmeos, interações sobre a espiritualidade, também traz para a gente, né, para os geminianos, conexões mais sadias nas amizades, crescimento, apoio dessas amizades. Para os cancerianos, reavaliação da trajetória profissional. De novo, mais um movimento canceriano que fala do profissional. E valores pessoais também, para as ambições. De repente, olha, a tua cabeça está voando muito longe. Segura um pouco e concretiza. Não viaja tanto na maionese. Para os leoninos, reavaliação da educação, né, do que eu quero aprender, também dos sistemas de crenças, das experiências de vida. Para os virginianos, planejamento de como quitar dívidas. É interessante isso aqui para vocês. Um balanço financeiro, tá? E gestão de recursos. Para os librianos, compromissos mais alinhados, comunicação mais direta, vocês que vivem em cima do muro um pouco, né? Não gostam de desagradar ninguém, não gostam de conflito. E parcerias que você possa balancear e perceber. Lembre-se que já é o segundo movimento que fala sobre parcerias. Para os escorpianos, revisão de hábitos, aprimoramento do bem-estar, seriedade no autocuidado. Para os sagitarianos, maior expansão do consciente, maior dedicação nas conquistas e realizações pessoais. Para os capricornianos, uma oportunidade para refletir sobre a origem, sobre a ancestralidade, foco no futuro, vocês que já estão tão concentrados com as metas de vida aí.
Concentração dos laços familiares também. Para os aquarianos, forma de comunicação a explorar novas formas de mídia, vocês que gostam tanto de tecnologia, e busca por oportunidades. E para os piscianos, gestão mais financeira, melhora da autoestima e busca de segurança mais material. Vocês que são mais desapegados vão estar um pouquinho, né, mais atentos a essa questão financeira. No dia 18, há um sexto de Mercúrio e Vênus, e Mercúrio inicia mais um planeta em movimento retrógrado 3, agora em Leão, né, permanecendo assim até dia 11 de agosto e nos forçando a fazer uma revisão. Lembra que retrógrado é para revisar, refletir, todo retrógrado, tá? Seja de Mercúrio, revisar, refletir, repensar, são os R's todos. Sobre principalmente negócios e acordos. Esse movimento em especial ele pode trazer desafios na comunicação, principalmente relacionados à autoconfiança, autoexpressão, mas é ótimo para ajustar a forma da gente expressar. Mundialmente, é um movimento que acirra, sim, os ânimos lá no Oriente Médio e a gente fica um pouquinho mais exagerado com as coisas, mais dramáticos, muito sensível à crítica, muito mimimi. No dia 22, o Sol entra em Leão, trazendo força, magnetismo e autoestima. Nós devemos estar mais atentos também com as atitudes egocêntricas e arrogantes. É um período, ao mesmo tempo que um Sol generosíssimo, traz essa coisa do ego aflorado. É um período que as pessoas tendem a buscar reconhecimento, meritocracia, se destacarem mais, com uma energia no ponto positivo disso, né? A energia está mais contagiante, inspirando quem está ao redor. Por outro lado, tem muita coisa assim, ó, da presença. Eu sou, né, a última bolacha do pacote, eu sou o melhor de tudo. Tem que tomar cuidado com essa arrogância que pode aí gerar. O lado entusiasta, o lado otimista leonino, o lado magnético, charmoso, vamos apostar. O lado egocêntrico, vamos evitar. No dia 23, ocorre um sextil entre Sol e Urano e uma quadratura entre Vênus e Marte, gerando muita ansiedade, irritabilidade, aquela coisa, né, da irritação aflorada, né, a flor da pele, e má gestão das nossas emoções. Dia 24, a lua nova em Leão, e os trígonos entre Sol e Saturno e Sol e Netuno promovem mais alegria, vitalidade, entusiasmo, curiosidade, idealismo, necessidade de renovação, de motivação e força de vontade. Dia 25, temos uma oposição entre o Sol e Plutão, que pode trazer, sim, transformações profundas na nossa imagem, de como somos vistos pelos outros. É um aspecto astrológico que ele indica um período de intensa transformação. Vamos lembrar que Plutão é o transformador do zodíaco. E transformações e coisas que a gente vai ter que confrontar, tanto em nível pessoal quanto coletivo. Esse aspecto ele pode trazer à tona questões muito de revelação de verdades, de máscaras caindo e exigindo, né, que se lide com perdas, com mudanças muito profundas, mas também com uma regeneração muito grande das coisas. É um movimento de conflitos, como eu falei, e de intensidade, então a gente tem que estar um pouco mais atento. No dia 31, Vênus entra em Câncer e ocorre uma conjunção entre o Sol e Mercúrio, trazendo maior timidez, necessidade de estarmos mais com familiares e em nossa casa. Traz essa coisa do conforto, da necessidade da gente estar ali no nosso cantinho seguro, né, confortável. Esse movimento, ele favorece muito os momentos de conexão com a nossa família, com gestos que reforcem laços afetivos, laços de carinho também. Vamos falar das luas desse mês? Então, vamos lá. Dia 2, temos uma lua crescente em Libra, que entra às 16h29. Essa é uma lua excelente para a gente buscar diplomacia. Vamos lembrar que Libra, né, ou balança, é o signo que equilibra, que harmoniza tudo, que gosta, que não gosta de gerar conflitos. Ao contrário, é muito diplomático. Então, um banho de casca de pêssego com calêndula e camomila é maravilhoso para fazer do pescoço para baixo,
para que vocês ativem esse dom da diplomacia. Temos muitos movimentos retrógrados e isso pode gerar para a gente discussões à toa, irritabilidade. A gente nem respira, né? Fica muito acelerado com as coisas, então pode, obviamente, criar, né, instabilidade no nosso campo da fala, no nosso campo emocional. Portanto, dia 2 tem uma lua crescente que equilibra isso. Aproveita. Então, repetindo, dia 2, lua crescente em Libra, às 16h29, lua para buscar alianças e diplomacia. Banho de casca de pêssego com calêndula e camomila, do pescoço para baixo. Dia 10, temos uma lua cheia em Capricórnio, às 17h35, para você que está precisando priorizar a carreira, que está sem emprego, que está precisando trabalhar, para você que quer uma promoção, quer crescer em carreira, para você que está transitando de uma carreira para outra, começando uma carreira nova, tudo que for para o nosso campo profissional, para os teus projetos de carreira, uma lua cheia em Capricórnio vai facilitar demais. E aí nós temos um banho de manjericão, alecrim e louro, pescoço para baixo. Esses banhos também podem ser feitos em escaldapés, tá, pessoal? E este banho ele vai fazer o quê? Ele vai aterrar para você abrir oportunidades para a tua vida profissional. No dia 17, temos uma lua minguante em Áries, às 21h35, uma lua para refletir muito sobre impulsividade, sobre a gente se segurar. Para os ansiosos, como eu, de plantão, vamos respirar, vamos nos acalmar, porque temos muitos movimentos em Áries esse mês, então se puder dar uma acalmada e segurar a peteca um pouco vai ajudar. Portanto, como é uma lua para refletir impulsividade, temos aqui um banho de água de arroz. Sabe aquela água que a gente lava arroz? Gente, se você soubesse como essa água ela é sagrada para uma série de coisas, além de ser um excelente calmante para a gente jogar fora, né? Você lava arroz e deixa aquela água branca, né, do arroz ali e joga fora. Para quem tem plantinha em casa, você coloca na tua plantinha, ela tem um monte de vitamina. A plantinha, ela reage. Aquela plantinha que está lá mais murchinha, mais chateadinha, ela vai reagir, tá? Ela tem uma vitalização. Então, repetindo, dia 17, lua minguante em Áries, às 21h35, lua para refletir sobre impulsividade, banho, que eu indico aqui para vocês, banho de água de arroz, lavanda e malva. Dia 24, temos uma lua nova em Leão, às 16h11, uma lua para trazer autoestima e coragem, e por isso, indicado um banho de hibisco vermelho com canela em pau, um pauzinho só, tá? De canela o suficiente, porque é um banho forte, quente, pescoço para baixo. Quero aproveitar aqui e indicar para você que gosta de astrologia, que me segue aqui, me segue nas mídias sociais. Aproveita todos esses movimentos tão intensos de julho para fazer seu mapa de revolução solar, obviamente comigo. Comigo, e ver como esses planetas estão se posicionando nas casas astrológicas do seu mapa, porque isso também vai refletir. De repente, vamos ver onde está teu Urano em Gêmeos, o que ele vai facilitar, o que ele pode dificultar, se é no teu dinheiro, se é na tua vida afetiva, se é no teu relacionamento de trabalho, se é na tua saúde. Como que vai ter essas retrogradações todas no teu mapa? Então, entra lá no www.brumamagias.com para adquirir o seu, tá bom? E para você que ainda quer aproveitar melhor seu ano de 2025, eu estou lançando essa semana o Oráculo Semestral, em parceria com a G6. Descubra, né, os movimentos astrológicos, numerológicos, energéticos que vão influenciar seu destino nos próximos 6 meses. É um e-book com dicas práticas e orientações para alinhar a sua jornada com os ciclos do universo. Eu diria que não é apenas um e-book, é um mapa de poder. Nele você tem um guia sagrado de tudo a partir de julho a dezembro, para viver com mais consciência, com mais proteção, com mais propósito, com mais abundância nesses próximos 6 meses. Além disso, ele acompanha uma palestra gravada de quase 7 horas e você ficará com um grupo especial onde receberá semanalmente dicas como essas que eu trago aqui para vocês sobre todos esses alinhamentos cósmicos,
Para mais informações, você pode me chamar no 11 98913 7777. Vamos falar um pouquinho agora, finalizando aqui o nosso programa de hoje, né? Júlio, a gente pode ter a impressão que Júlio, é tão pesado, né? Tanto movimento retrógrado. Eu estava falando aqui no intervalo, na live, na outra mídia social, que agora a gente não pode citar mídias, então na outra mídia social, a respeito de como a astrologia, né? E você saber, você ter antecipadamente todas essas informações que eu trago aqui para vocês, como é mais fácil para a gente planejar. Sabendo que você tem um mês com tantos movimentos intensos, eu não gosto de falar que são movimentos negativos, porque tudo que é criado no universo para a gente está num plano, né, num 3D, que faz muita gente polarizar e ver ou é bom ou é ruim. Tudo é aprendizado. E se é aprendizado, nós estamos ganhando, a gente não está perdendo. A gente adquire aprendizado. Portanto, vamos olhar para esses movimentos de uma maneira muito positiva, não negativa. O que eu tenho que aprender? De repente, Saturno em Áries vai vir me ensinar, retrógrado, que eu tenho que centrar, botar os meus pés no chão, olhar tudo com mais comprometimento. Eu estou fazendo muitas coisas de uma maneira impulsiva, muito meia boca, né? Sem capricho, sem cuidado maior. Estou fazendo por fazer as coisas. De repente, o Netuno retrógrado ali em Áries, ele vai ensinar que eu tenho que ouvir um pouquinho a minha voz espiritual, a minha intuição, olhar mais os meus sonhos, não só aqueles que eu durmo, né, e projeto, mas os meus sonhos de vida de uma maneira um pouco mais pelo lado intuitivo, dar voz a esse meu psiquismo, que às vezes eu combato demais. E eu vi que a minha intuição não é coisa da minha cabeça, que ela está ali como uma grande amiga, né? Ativando outras dimensões até para me ajudar, ativando uma ancestralidade que pode estar ali me ajudando. Um Mercúrio retrógrado em Leão, tão forte, tão acalorado, tão ao mesmo tempo que se impõe. Vamos lembrar que o Leão é o rei das selvas, que está ali, né? Rugindo, bradando. Então, quem sabe se eu me recolher nesse período e começar a revisar as minhas atitudes, os meus excessos. A gente tem tudo em signo de fogo, né? Ó, Áries e Leão. Então, os meus excessos, se eu segurar um pouquinho esses excessos, os excessos do gasto que eu tenho no meu dia a dia, né? Aquela coisa gastona, o excesso de, eu tenho que namorar o tempo inteiro com um monte de gente, excesso. Eu tenho que sair de casa toda hora, excesso. Eu tenho que comer isso até estourar, excesso. Eu tenho que beber até estourar, tudo que for excesso. Vamos revisar esses excessos. Vamos deixar que esse calor dos signos de fogo tomem a gente para purificar, para transmutar. Calor transfere a transmutação para a gente, para transmutar, para a gente poder transformar nossa vida de uma maneira mais otimista, que é o que os signos de fogo nos ensinam, mas não metendo o pé pelas mãos. Então, é um período para a gente olhar isso aqui, para gestar, trazendo as informações com antecedência para você, você pode gestar isso aqui de uma maneira melhor o mês de julho. Além disso, vamos voltar para Urano em Gêmeos. Então, Urano no nosso mapa, ele ensina onde a gente questiona, onde a gente se liberta, onde a gente desamarra as correntes e sai da caverna de Platão, literalmente. Então, vamos questionar o que é que eu estou fazendo que está me aprisionando, onde eu estou me auto-sabotando. Já que Gêmeos reflete para a gente os dois lados de uma moeda, as duas personalidades, vamos ver onde eu sou o médico e onde eu sou o monstro, onde está o Dr. Jake e o Mr. Hyde, para eu trabalhar isso dentro de mim num equilíbrio maior. O que é que eu me auto-saboto? Sabe a magia do espelho? De eu me olhar no espelho e falar assim, o que eu mesmo estou fazendo para me acorrentar? Como que eu liberto isso daqui? Como eu deixo as coisas, como eu tiro essas amarras todas. Portanto, se vocês observarem todos esses movimentos por uma ótica de uma transformação, por uma ótica filosófica, por uma ótica até psicológica, onde você coloca isso não como uma quebra, uma ruptura que te atrapalha, mas algo que eu tenho que romper, né? Aquela coisa assim, eu retrocedo para dar um impulso para eu correr mais e dar um salto. Então, vamos retroceder, parar, pensar, para a gente saltar e conseguir nossos objetivos de uma maneira mais concreta
e realizável. Fico por hoje aqui agradecendo demais vocês, agradecendo o Jean, meu querido sempre aqui que me dá uma mão maior, e ao Leandro, e a todos os ouvintes da Vibe Mundial, aqueles que me seguem nas mídias sociais também. Até segunda-feira, onde temos o Portal 77 com muita coisa legal para vocês. Beijos mágicos, gratidão. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial, programa